Oi, gente, tudo bem? Mais uma lição do dia e hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já lutou por alguém ou alguém já lutou por você? Hoje eu estava conversando com o meu melhor amigo, falando sobre relacionamento e sobre o que faz ou não a gente especial. E uma das coisas que eu mais gosto em mim e que eu venho carregando comigo ao longo dos anos é a minha coragem. Eu me considero alguém bastante corajoso. E a gente conversando sobre isso, e eu falei de algo que eu fiz, que eu acho que a maioria das pessoas não fariam, e aí ele disse assim pra mim: puxa, amigão, eu acho que ninguém nunca lutou por mim. E eu comecei a pensar nas minhas relações, e não só relações de namoro, mas relações de amizade. E eu sou a pessoa que luta por aquilo que eu acredito. Eu tive um namoro longo, de 7 anos, e eu lembro que no meio desse meu namoro, quando a gente estava 4 anos juntos, a gente terminou. E eu ainda o amava, e eu lembro que eu lutei muito por ele, lutei mesmo, fui atrás e investi. E algumas pessoas falavam assim pra mim: Caio, por que você fica indo atrás do fulano se ele nem quer mais saber de você? E eu falava para as pessoas: eu sei o que eu sinto. E eu não me envergonho de sentir o que eu sinto, mesmo que ele não sinta mais isso. Eu sou fiel àquilo que eu sinto e eu vou lutar por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu acredito. Enfim, a gente acabou voltando depois de alguns meses e ficamos juntos por mais alguns anos. E quando acabou pela segunda vez, eu estava em paz, porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia fazer para tentar salvar aquela relação e que não foi possível. Eu fui fiel ao meu sentimento e eu fui corajoso para lutar por aquilo que eu acreditava. E não só nisso, assim, já tive relações de amizade que se desgastaram, se distanciaram e que momentos difíceis aconteceram e eu sempre fui a pessoa que fui lá, que fui atrás, que mandei uma mensagem, que tentei de novo. Enquanto eu sentir afeto, enquanto eu tiver amor por alguém, eu sempre acho que vale a pena lutar por essa pessoa, sabe? Porque se depois de lutar, depois de ter bravamente lutado por alguém, ainda assim aquilo não se desdobrar no que eu esperava, eu posso dizer que eu fiz a minha parte, que eu tentei, sabe? E não é tentar no sentido de pra ver se a pessoa corresponde, não é isso. Tem a ver com respeitar o que a gente sente, sabe? Se eu sinto afeto por alguém, eu preciso respeitar o meu afeto até que esse afeto se modifique. Às vezes eu tenho vários pacientes, aconteceu várias vezes na clínica. O paciente chega e fala: ai, a Joana não quer mais saber de mim. E eu pergunto: mas e você? E o paciente fala: não, eu vou ficar indo atrás dela se ela não quer saber de mim, eu vou continuar gostando dela se ela não gostar mais de mim. Como se isso fosse possível de simplesmente mudar. O outro pode sentir o que ele sente, mas a gente precisa respeitar o que a gente sente. Se eu sinto amor por alguém, eu preciso respeitar esse meu afeto. E o outro pode ter se modificado, mas se eu não me modifiquei ainda, eu preciso ser corajoso o suficiente para sustentar o que eu acredito. Eu lembro de um paciente que contou para uma ficante, namorada, não é ficante, na verdade, que ele estava gostando dela. E ela teve uma reação não muito positiva e eu ia falar take back, ele pegou de volta, ele retirou o que ele, essa é a palavra, ele retirou o que ele disse, como se ele estivesse brincando: ah não, tô brincando, e ele não tava. E eu disse pra ele: por que você não sustentou? Ele fez: não, ela não lidou muito bem. Isso é com ela, né? Se o outro não lida bem com o que a gente sente, isso é o problema dele. A gente tem que ter coragem de sustentar o que a gente sente, de sustentar a nossa verdade, de ser corajoso o suficiente em tempos de tanta covardia, de tanto medo, de tanta fluidez. Eu sei o que eu sinto. E é em nome do que eu sinto que eu vou seguir e vou fazer o que eu acredito. E se no meio do caminho o que eu sinto se modificar, eu vou continuar sendo fiel a isso que se modificou. É mais ou menos assim: se eu gosto de você e você não quer saber de mim, eu não vou deixar de querer saber de você só porque você não quer saber de mim. Eu vou ser fiel ao que eu sinto e não ao que você sente. E é claro que eu posso ir lá, ir atrás de você, te procurar e você, enfim, me tratar mal ou me ignorar. E pode ser que, conforme você vai fazendo isso, eu pare de sentir o que eu sinto, eu modifique o meu sentimento. E aí sim, se o meu sentimento se modificou, eu tenho que seguir o que eu estou sentindo e ir para outro caminho.
O que eu acho que eu tô dividindo com vocês é que pouquíssimas pessoas têm essa experiência de alguém ter lutado por elas. E as pessoas valem a pena. Muitas vezes as pessoas não estão prontas, ou elas têm medo, ou elas estão vivendo coisas tão particulares na vida delas, e a gente simplesmente desiste, porque a gente lê o outro e pronto. Peraí, o que você sente, né? Qual é a sua sensação? Será que não dá para ser fiel ao seu sentimento e lutar por aquilo que você acredita? E não só em relação às pessoas, em relação aos teus sonhos também. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque vai ser difícil demais? Eu lembro quando eu estava vivendo na Irlanda e que eu tinha vários amigos psicólogos lá que trabalhavam como babá, ou como copeiro, ou como gente que limpa quartos de hotel. E eles falavam, é muito difícil ser psicólogo aqui. Não! Quer dizer, era muito difícil, mas eu acreditava que aquilo era possível, eu lutei por aquilo, e eu virei psicólogo, já era psicólogo, mas eu consegui me estabelecer como psicólogo lá na Irlanda, tive vários pacientes, tenho vários pacientes que moram lá até hoje. Não tem medo de brigar por aquilo que você acredita, mesmo que no final não dê certo. Eu tive um paciente que ele era músico e ele nunca se lançava na música, porque ele acreditava que não ia dar certo. E eu falava pra ele, se você não tentar 100%, você vai ficar preso a isso pra sempre, porque você sempre vai pensar, e se eu tentasse? Vai tentar, luta por aquilo que você acredita e saiba reconhecer quando você chegar no seu limite, porque às vezes a gente tentou tudo e não funcionou. A gente tentou tudo e não foi possível. Mas não tenha medo de brigar por alguém que você acredita. Não tenha medo de brigar por uma coisa que você acredita. Não tenha medo de demonstrar afeto, de demonstrar amor, mesmo que o outro não queira. Porque isso não é sobre o outro, isso é sobre você. Ser apaixonado pela tua música, pela tua arte, pelo teu trabalho, não é sobre o outro, é sobre você. Ser apaixonado por aquela menina, por aquele cara que não te percebe, ou que não te quer, não é sobre ele, é sobre você. Vive a tua experiência sendo fiel a você. E que se em algum momento isso mudar, pronto, mudou. E aí você pode ser fiel a essa nova emoção, esse novo sentimento. Mas não tenha medo de demonstrar afeto e de lutar por aquilo que você acredita. Porque no final é sobre a gente, não é sobre o outro. Tá bom? Espero que esse vídeo te inspire, espero que você reflita. Conta pra mim aí o que você ficou pensando. E não é fácil estar na vida, mas é mais fácil se a gente pelo menos ser fiel a gente mesmo. Certo? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.